Queridos, eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos a Deus, você que está aí no seu lar, você que está nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando. Nós estamos aqui para darmos continuidade às nossas lições bíblicas, aos nossos conteúdos e subsídios da nossa escola bíblica dominical, a qual nós temos todos os domingos às 8h30 da manhã, na nossa igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Rua Cuiabá, 146. Nós temos como nosso pastor presidente, pastor Edivanir Alves da Cruz. Você é o nosso convidado a estar conosco todos os domingos. Nós vamos aqui apenas trazer um resumo desse subsídio que será domingo, realizado dia 10 de julho de 2022, a qual nós temos o tema como a sutileza da banalização da graça. Nós já estivemos a lição 1, que falou sobre os ataques de Satanás contra a igreja de Cristo, a qual Satanás ele sempre lutou, ainda que não visto, muito menos exposto, você não vê, mas você vê as suas ações, porque são batalhas espirituais, são batalhas invisíveis. E por ser batalhas espirituais, nós só vamos vencer também com batalhas espirituais. E entendemos que a igreja, ela não está desprotegida, ela está protegida. O que protege a igreja é uma vida de palavra e uma vida de oração e comunhão com o Senhor. Então nós não estamos desarmados. Nós temos também essas armas espirituais. Muito bem. E hoje vamos falar da nossa lição 2 sobre a banalização da graça. O que é banalização? Fala de algo que é banal, fala de algo que é trivial ou comum, sem valor. E é esse tema que nós vamos estar tratando aqui sobre a graça de Deus, que nesses últimos tempos, nesses últimos dias, ela está sendo banalizada. Ou seja, o que é a graça de Deus? Nós vamos estar entendendo, compreender o que é a graça de Deus. Nós vamos falar aqui sobre os dois inimigos da graça de Deus. Nós temos aqui, queridos, a nossa leitura em classe. Você pode estar lendo aí na sua casa, que está baseada em Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 10. Fez muito bem o nosso comentarista, né, escolher esse texto, porque se nós formos vermos do verso 4 ao verso 10, você vai ver 3 vezes essa palavra graça. Então você vai ver em Efésios 2, o versículo 5, o versículo 7 e o versículo 8 vai falar da graça de Deus. A graça, nós entendemos que ela tem um processo, ela é retroativo e também por ativo. Sabemos que nós estamos vivendo nessa dispensação da graça. Muito bem, mas se nós analisarmos Noé achou graça no Senhor. Veja só, Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Ele foi salvo ali. Houve um processo ali também que envolveu a graça de Deus. Então vejamos então, a graça de Deus, ela está registrada em toda a Bíblia Sagrada. Isso é a graça. No hebraico é em, né? E no grego é charis, é a palavra graça. Você vai encontrar essa palavra 164 vezes no Novo Testamento. O apóstolo Paulo falou 101 vezes da graça. Deus usou o apóstolo Paulo, foi esse que Deus usou para revelar essa dispensação da graça. Paulo foi aquele que mais falou sobre a graça de Deus. Em todo os seus ensinos, ele ensinou sobre a teologia da graça. Muito bem, queridos. Nós temos o nosso
Tópico 1, você vai ver na lição, vai explicar a natureza da graça. O tópico 2, apresentar a graça no contexto bíblico. E o tópico 3, classificá-la no contexto histórico da Reforma Protestante. E 4, pontuar no contexto contemporâneo. Muito bem, queridos. Já já nós vamos explicar todos esses assuntos. Muito bem. Nós vamos tratar aqui, queridos, vários assuntos. Vários assuntos nós vamos tratar aqui. Então, por falarmos aqui sobre a graça de Deus, o nosso tópico 1 vai falar compreendendo a graça. Compreendendo a graça. Nós vamos entender, queridos, que a graça, ela foi manifestada trazendo salvação a todos os homens. A graça, querido, não é algo que se iniciou no homem. A graça, ela tem a sua origem em Deus. Partiu-se da origem divina. Foi algo que veio de Deus, que se iniciou no céu, se revelando aos homens. A graça, portanto, tem origem no céu e tem origem em Deus. Então não é algo que sai do homem, que parte do pressuposto do homem, mas sim é algo de Deus. Ou seja, foi Deus que se agradou do homem. Foi Deus que deu, foi Deus que doou essa graça. Jonas 2,9. A salvação vem do Senhor. Ou seja, assim então como Deus doou essa graça, Ele nos revelou, Ele nos entregou, e nós precisamos também agradar a Deus. Nós precisamos colaborar, nós precisamos corresponder com esta graça. Assim como Deus se agradou na graça, nós precisamos também agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, o verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque às vezes queremos agradar com as nossas obras, com nossas ações. Não. O que nos faz agradar a Deus é a nossa fé. O que é a graça, queridos? A graça é um favor imerecível. Ou seja, é algo que nós não merecia, mas o Senhor nos concedeu esta graça. É a mesma coisa, querido, de você receber algo que você não merece. Por exemplo, então, um pai dá ao filho, você está tudo errado, você está fazendo isso, mas eu vou te dar algo. Então, é isso aí, é a mesma coisa. Nós não merecia. Deus tinha tudo, queridos. Deus tinha tudo para ser contra o homem. Todos pecaram, destituídos da graça de Deus. Mas Deus foi a favor do homem por causa dessa graça. Ou seja, não é nós que decidimos, não é nós que escolhemos para que Deus desse isso. Ele deu. Agora, eu preciso corresponder, colaborar e aceitar essa graça. Não podemos aceitar o ensino que foi de 350 a 323 depois de Cristo, Pelágio. Pelágio disse que o homem ele pode escolher a sua própria escolha, o livre-arbítrio, sem precisar da graça. Não. Nós precisamos da graça de Deus. O homem que não tem a graça de Deus, ele não aceitar essa graça, ele não corresponder com essa graça, ele não será salvo. Então é algo que nós não merecíamos, é como uma dívida que nós não podíamos pagar e o Senhor foi lá e quitou para nós. Então, existem dois inimigos da graça. Quais são esses dois inimigos da graça? O primeiro é chamado de antinomismo, ou seja, é aquele que quer viver uma vida sem regra, sem disciplina, sem uma ordem, né? Ele quer banalizar a graça, abusar da graça. É aquilo que Paulo corrigiu em Sicílio, pegando em Romanos 5, verso 20.
Aí eles ensinam, né, que quanto mais eu pecar, mais eu vou receber essa graça do Senhor. Não, ele ensina ali dizendo, Romanos 5:20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ali não está querendo dizer que quanto mais eu peco, mais a graça vai se revelar na minha vida. Não, ali está falando da grandeza da graça. Da grandeza da graça. Eu não posso abusar da graça. Então, podemos rejeitar o antinomismo, ou seja, é aquele que não quer viver uma vida de regra, disciplinada pelo Senhor. Ele quer viver uma vida banalizada, à mercê. E existe o segundo inimigo da graça, que são os legalistas, que eles querem viver através das suas obras, que é somente por obedecer à lei de Moisés, mas pela lei de Moisés ninguém consegue se salvar. A lei, ela veio somente para mostrar que estamos enfermos e que há necessidade de um médico, de um redentor para nos curar. A lei revela o pecado, a lei mostra a doença. A graça vem e arranca a doença. Ela vem e cura. Foi um ato que Deus fez, não foi do homem, porque se for os legalistas, ele vai pela questão meritória, pelo merecimento, através das boas obras, das boas ações. Não podemos viver nem o antinomismo, nem o legalismo. Vida sem regra, sem disciplina, mas também, né, excluir a graça do Senhor e querer viver só da lei. Então precisamos policiar isso. Precisamos tomar cuidado. Esses são os dois inimigos da graça, que é o antinomismo e os legalistas. Precisamos tomar cuidado, porque nós vamos ver que na lei, Levítico, você vai ver em 18:5, na lei é faça e viva. Na graça é eu que tenho que viver e fazer. Então, na lei é faça e viva, ou seja, parte do algo do homem é algo meritório. Veja só, queridos, precisamos entender, eu preciso corresponder com essa graça, eu preciso aceitar essa graça. A 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Veja que quando o homem, ou Adão, pecou, mesmo depois de ter pecado, ele ainda ouviu a voz de Deus. Deus ainda falou com ele. Veja, queridos, esse fato é muito importante. Veja que nós vamos entender aqui a graça no contexto bíblico, que é o nosso tópico 2. Adão, nós vamos entender o primeiro homem, ele foi criado com um livre-arbítrio, moralmente livre, podendo escolher entre o bem e o mal. Adão foi avisado por Deus. Ele não pegou aquilo inocente. Ele foi avisado das consequências. Veja, porque nós podemos escolher pecar. Sim, podemos escolher pecar. Mas não podemos escolher as consequências. As consequências nós não podemos escolher. Elas vêm naturalmente. É a lei da semeadura. Veja que ali no Jardim do Éden foi uma inversão de valores. Foi inversão da ordem. Porque Deus falou com Adão, saiu de Deus, passa por Adão e passando então chegar até Eva. Adão não estava com Eva naquele momento, eles estavam separados. Isso foi que a serpente vem e pega exatamente nesse momento. Mas Adão, ele foi orientado. Deus falou com ele. E quando o Satanás vem, ele inverte as coisas. Veja que partiu a ordem de Deus, passando por Adão e chegar até Eva. Mas Satanás, ele inverteu a ordem. Ele pegou, primeiro começou com Eva, para chegar até Adão. Satanás, ele quer isso. Ele inverte a ordem de Deus. Ele quer mudar as coisas, a escritura. Veja bem, queridos, porque Adão desobedeceu, o pecado, então, Romanos 5:12, passou a todos os homens. Então, o pecado de Adão foi um pecado universal, porque afetou toda a humanidade. Alguns ensinam que o pecado de Adão somente afetou ele, não foi. Afetou a todos os homens, assim passou a todos os homens, assim
todos pecaram, independente de quem nasceu depois, de quem veio depois, todos pecaram e todos necessitam da graça, todos necessitam desse Salvador, porque começou sob os lombros ali de Adão e Eva. Então, todos necessitam. Porque nós entendemos, queridos, que Deus é amor. Mas esse amor de Deus é um amor duplo. É um amor duplo. Ele é amor, por quê? Porque ele quis salvar o homem. Ele quis libertar o homem. Ele quer redimir o homem. E, exatamente por causa do seu amor, por causa da sua justiça, ele não pode deixar de punir o pecado. De punir o pecador. Porque Deus ama a pessoa. Deus ama a pessoa. Deus não ama o pecado. Deus ama o pecador. Mas ele aborrece, abomina o pecado. Porque veja, João 3,6, Deus amou ao mundo, ou seja, a humanidade, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tivesse a vida eterna. Então, precisamos entender, eu preciso corresponder com essa graça. Então, precisa-se da necessidade dessa graça. O homem necessita dessa graça. Então, rejeitamos aquilo que Pelágio ensinou, que o homem não precisa da graça. Nós necessitamos dessa graça. O item 2 vai dizer a extensão da graça. Veja só, a graça é estendida a todos, o mais vil pecador. 1 Timóteo 2,4. Deus quer que todos os homens se salvem e tenham conhecimento da verdade. Deus quer salvar a todos. A expiação é ilimitada. Ou seja, mas isso não quer dizer que todos serão salvos. Não. O sangue de Cristo foi derramado por todos. A salvação foi dado ilimitado. Deus amou a todos. Jesus morreu por todos. Isso não quer dizer que todos vão ser salvos, porque eu preciso escolher. O homem precisa escolher. Eu preciso responder com fé. Eu respondo essa graça com a minha fé. Efésios 2,8. Efésios 2,8. Pela graça foi salvos. Mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Então, precisamos tomar cuidado. Não existe condição para que o homem recebesse aquilo que Deus deu a ele, mas existe para que Deus desse a Cristo. Mas existe uma condição para que eu receber a Cristo através da minha fé, da minha crença. Não houve condição. Deus não exigiu nada do homem que ele fizesse para que Deus enviasse o seu filho. Só que para a salvação ele exige que o homem escolha, decida para vivenciar essa fé. O homem tem um livre-arbítrio. Então, precisamos entender. A graça, ela pode ser resistível. Atos 7,51. Estevão diz, vocês sempre resistem a essa graça. Então, essa é a extensão da graça. Ela é a todos. Deus quer salvar todos, mas eu preciso corresponder a essa graça. Qual a diferença entre a graça universal ou universalista? É isso que nós estamos tratando. Por quê? Por que a graça ela é universal? Por que ela é universal? Porque Deus quer que todos se salvem. Deus quer que todos se salvem. A salvação, ela foi estendida. Por que fala aqui da extensão? Ou seja, algo que foi estendido a todos. Mas eu preciso corresponder. Eu preciso aceitar essa graça. Então, o que é que fala? A salvação ela é universal. Ou seja, foi estendida a todos. Mas ela não é universalista. Por quê? Por que a salvação ela é universal? Vou explicar aqui para você entender. Por quê? Porque Deus salva o alcoólatra, o drogado, o adultério, o prostituto ou a prostituta. Deus quer salvar a todos. Todos serão aceitos se receber, é uma condição, se receber essa graça divina. Mas os universalistas não. O que os universalistas entendem que Deus vai salvar todos. Salvar todos, até o diabo vai ser perdoado. Os universalistas, o que eles entendem, prega que todos, independentemente do credo, da religião, arrependimento ou comportamento, serão salvos. Ao contrário da graça universal, não é isso. O homem precisa corresponder a essa graça. Então, é isso que nós precisamos entender. Porque houve, no período de Agostinho, de Hipona, o bispo de Hipona,
há um fato muito importante que aconteceu, né? Alguns refutaram ali, aí surgiu a Reforma Protestante, surgiu os monergistas, né? Que Deus faz tudo, o homem não faz nada, não depende do homem. Mas existe também o sinergista, que é a doutrina arminiana, é a que nós adotamos. Ou seja, Deus não salva o homem se não houver uma participação sua, ou seja, uma escolha sua. O homem precisa escolher. O homem precisa corresponder a isso. Essa é a crença adotada por Jacó Armínio. A doutrina arminiana é a que nós aceitamos. Porque não é monergista somente de Deus. Precisa ter a participação do homem. E isso adotou os calvinistas, dentre outros, a doutrina da predestinação. Não aceitamos. Aceitamos a predestinação na soberania de Deus. Não existe predestinação sem aceitação. A nossa predestinação, sim, aceitamos dentro da soberania de Deus, com a aceitação, a colaboração do homem. Inclusive, eu tenho um vídeo, você pode ver aí, sobre os 5 argumentos que temos que refutar da doutrina calvinista. E também precisamos entender que nesse movimento da reforma protestante no século XVI, surgiu vários reformadores. Dentre esses foi Martinho Lutero, que se levantou falando sobre as 5 solas. As 5 solas. E uma dessas solas, inclusive fica nesse vídeo, se inscreva aí, compartilhe com mais amigos, que eu vou fazer um aqui específico somente das 5 solas. E uma dessas solas, dita por Martinho Lutero, foi a sola gratia, ou seja, somente a graça. É somente a graça de Deus. O homem por si mesmo não pode se salvar. Veja que quando Adão pecou, ele pegou aventais ali, ele quis se justificar a si mesmo. Mas foi Deus que imolou e sacrificou o animal e vestiu Adão. Foi uma obra de Deus, foi algo que partiu de Deus. Nós por si mesmos não podemos se salvar. Infelizmente, tem muitas doutrinas em nosso meio vazias e sem fundamentos, que existia também nos dias de Jesus. Lá em Apocalipse 2, 6, fala os nicolaítas, que Jesus aborrece, e aquela igreja também aborrecia as obras dos nicolaítas, que ensinavam que o corpo é mau, o corpo é ruim, você pode fazer o que você quiser. É a doutrina dos nicolaítas. E lá em Apocalipse mesmo, capítulo 2 e 15, fala das obras dos nicolaítas. Fala para a igreja de Pérgamo que eles aceitam as obras dos nicolaítas. A igreja de Éfeso já rejeitou a doutrina. O que não cuidar da doutrina vai virar obra. Veja que a Éfeso foi as obras e as doutrinas. Também vem ensinar em Apocalipse os nicolaítas. Aqueles que ensinam hoje, nossos dias, que Deus só quer o coração. Você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, possuir. Não, Deus só quer o coração. Não. Deus quer nos santificar através do quê? 1 Tessalonicenses 5, 23. E o Deus e Pai vos santifica em tudo, espírito e alma e corpo. Paz. O homem precisa de paz no espírito, porque ele estava morto em ofensas, como diz Efésios 2. Precisa paz na alma, paz no corpo. Seguir a paz com todos, Hebreus 12, 14, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não existe essa conversa por aí de uma vez salvo, salvo para sempre. Não, é preciso perseverança. E Niels Karsten rejeitou isso aí. Refutou isso aí. Não existe uma vez salvo e salvo para sempre. O homem precisa obedecer. O homem ou a mulher precisa perseverar. Ele precisa ir até o fim. Ele precisa dar essa manutenção à salvação. Porque a salvação ela é uma obra de Deus. Vem a justificação, a regeneração e a santificação. Então, precisamos entender a graça no contexto contemporâneo. Precisamos entender. Há muito jeito, muita gente que fala a expressão graça barata.
foi um alto preço, queridos. Muitos entendem que a graça valida alguns comportamentos reprováveis diante de Deus. É porque estamos na graça. Mas a graça é mais rígida do que a lei. Eu vou provar na Bíblia para você que a graça é mais rígida do que a lei. Hebreus, olha só. Hebreus, capítulo 10. Olha só para você entender. 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Estamos na graça. É maior, rígido ainda, mais rígido ainda. Porque na lei de Moisés, por 2 testemunhas morria. Imagina no Filho de Deus, nessa dispensação da graça. Então, precisamos aceitar essa graça. Não há conflito entre a soberania de Deus e a liberdade do humano. O homem precisa escolher. E é possível também o homem cair da graça, como diz 1 Coríntios 10, 12. Se o homem não cuidar, se ele não der manutenção a essa graça, rejeitar, não dar o mínimo de valor a essa graça. Então, a nossa liberdade, ela é uma liberdade heterônoma, ou seja, eu preciso aceitar a lei de Cristo, não é autônoma, ou seja, não é eu seguir os meus próprios caminhos.